Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, vou gravar esse videozinho aqui, um vídeo extra, vídeo de última hora. Tô gravando o vídeo hoje pra poder falar de uma entrevista, fazer a tradução aqui pra vocês, o resumo, né, e a tradução de um programa que um ator que eu acompanho, que eu faço parte de um grupo de fãs dele no Instagram. Eu tô fazendo esse resumo, essa tradução para as pessoas que não entendem italiano, né, lá nesse grupo de fãs. Porque é uma série, tá? Pra quem quer saber um pouquinho da série, é uma série, novela, mais ou menos, é uma série turca que passa no Brasil, só legendado em canais muito fechados. Já essa série na Itália já passa em canal mais aberto e é uma série que tem a tradução, a dublagem, né? Não é legendado igual no Brasil. Então no Brasil não é tão conhecido, mas recentemente ele veio passar umas férias aí em São Paulo. E ele ficou mais ou menos, foi falado na televisão e ficou mais ou menos assim, aquela coisa de suspense, né? Quem é? Então as pessoas foram procurar saber quem é. Mas é uma série legal, uma série bem assim, inocente, porque como a Turquia é um país muçulmano, então assim, certas coisas não é permitido. Então você não vê cenas de beijo na boca, muito dificilmente, você não vê cenas de sexo, por exemplo. E é muito legal, então as pessoas se apaixonam por esse tipo de coisa, né? Eu, por exemplo, gosto dessa série devido a isso, tá? E não é aquela coisa muito moderna, é uma coisa mais antiga, conservadora. Eu gosto muito, por isso também. Então, assim, eu vim aqui hoje fazer essa tradução dessa participação do programa, que foi ontem. Com muita dificuldade eu consegui assistir, porque eu participo dos fãs na Itália dele e participo também do grupo de fãs no Brasil. E todos os lugares que eu tentava ver essa entrevista ontem à noite, passou 5h10 aqui no Brasil, 17h10, né? Eu não conseguia porque o site era bloqueado para o exterior, então só quem estava na Itália que poderia assistir. Aí eu consegui com muita dificuldade e consegui a tempo assistir a entrevista toda. E eu vim aqui falar alguns pontos, fazer uma tradução também de uma entrevista que ele deu, eu vou fazer a tradução simultânea dessa entrevista, porque eu vi que muitas pessoas compartilharam aqui no Brasil, e só que as pessoas não estavam entendendo, né, o que ele queria dizer. Então vamos lá, para começar, ele é um ator turco, tá? Que tá fazendo sucesso no mundo todo com essas novelas que ele faz, essa participação. E eu acho que o que tem realmente de diferente nessas novelas dele é esse ar de inocência, essa coisa que não tem baixaria, tá? Não tem baixaria, não tem nada dessas coisas modernas, dessas modernidade. E as pessoas gostam, se apaixonam por isso, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho agora do programa que ele participou ontem. Vou falar um pouquinho do programa como ele é. É um programa que passa no sábado, em horário nobre, né? Considerado horário nobre. E é um programa onde as pessoas mandam carta pra lá pra pedido de perdão. A maioria é pedido de perdão, querendo reatar relacionamento. E aí manda a carta pro programa, o programa lê na hora e depois manda uma carta pro parceiro, né, ou pra parceira, pra poder reatar esse namoro. Mas existe também pessoas que que querem fazer surpresa pra uma pessoa especial, que foi o caso ontem, tá bom? Pra começar, assim, a televisão italiana não tem sensacionalismo igual no Brasil. Eu acho que falta um pouco de sensacionalismo, porque assim, um convidado tão especial como ele foi na televisão. Nossa, eles jogaram o cara já de primeira na televisão. Foram contadas ontem 5 histórias nesse programa. Dura 2 horas e pouco esse programa. E colocaram ele logo de cara no início. Então nada de suspense, nada de... É muito engraçado, gente. Vocês vão ver. E essa apresentadora também é uma apresentadora muito antiga da televisão, tipo uma Hebe. Ela apresenta 3 ou 4 programas de televisão no mesmo canal. Não é igual aqui, cada um apresenta o programa. Lá não. Lá eles fazem tipo um combo de apresentação. E ela é muito fria, eu acho ela muito fria, ela é muito seca, muito fria. Ela não tem expressões assim, sabe? Não gosto dela. E aí o que acontece, gente? Esse é um programa, como eu falei pra vocês, né? Que as pessoas escrevem carta. Aí eu vou falar pra vocês assim como foi a participação dele, como foi que abriu o programa e depois eu vou fazer um resumo bem pequeno da história dessa menina, tá? Que mandou essa carta pro programa, querendo ele no programa. Vou falar aqui começar. Bom, pra começar, a apresentadora do programa abre o programa falando bem-vindas a mais um programa, né? C'è posta per te, tem carta pra você, tem correio pra você, tá? E aí, logo passa um VT, passa um mini clipe dele. Já começa o programa assim, nos primeiros segundos do programa já passa um vídeo dele, um VT dele, sobre a vida dele, novelas que ele participou. Uma coisa muito rápida, de no máximo, acho que um minuto, tá?
Logo depois, ele entra, e quando ele entra, a plateia aplaude. Aplaude muito, 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 muito. E aí a apresentadora diz, bom, fala pra ele, né? A apresentadora vira pra ele e fala, eles estão histéricos desse jeito já tem um mês, quando ficaram sabendo que você ia vir aqui no programa. Então essas fãs estão loucas já faz um mês, já tem um mês que elas estão completamente loucas. E aí a plateia começa a gritar, sei belíssimo, que em português significa você é lindo, você é lindo. E aí a apresentadora vira pra ele e fala, olha pra plateia, olha, você reparou alguma coisa? E aí ele fala, só tem mulheres? Ela, pois é, só tem mulheres. Tem ali uns homens ali, uns 4 ou 5 homens, mas os homens que estão aqui são os motoristas das mulheres, que trouxeram as mulheres e também que dirigiu, né, o ônibus pra caravana pra vir pra cá. E aí ela também falou assim, que o que ela acha fantástico é que tem mulheres de várias idades na plateia. Logo depois disso, bem do jeito que eu falei, eu tô fazendo um resumo aqui bem detalhista, tá? Dessa parte dele, dessa participação dele. Ela chamou ele pra sentar, ele sentou num puff e entrou uma caixa vermelha. E ela falou pra ele, olha, eu vou mostrar alguns objetos aqui dentro e você vai dizer pra mim o que vem na tua cabeça, o que você lembra, tá? Vendo esses objetos. Bom, de cara, ela mostrou um código penal, ela mostrou um código civil, né? E daí ela falou, o que você lembra? Ele falou assim, bom, aí lembra praticamente um trauma da minha vida, que eu fiquei lendo esse código durante 4 anos. Aí ele falou assim, mas foi uma coisa muito boa. Então lembra da minha carreira, né? Porque ele fez direito, ele é advogado. Então ele falou assim que lembra de direito, né? Que ele fez. E daí ela perguntou pra ele se ele gostava mais do civil ou do penal. Ele falou que gosta mais de penal, ele gosta dos dois, mas mais penal. E depois também ele falou assim que foi uma coisa boa ele ter feito direito, né? Ser advogado, porque se alguma coisa acontecer com a carreira dele de ator, ele pode seguir a carreira de advogado, né? Uma parte muito engraçada também do programa foi que ele olhou para umas pessoas sentadas na frente dele, algumas mulheres na frente dele, e ele perguntou se aquilo ali eram os jurados. Aí ela falou, jurados? Não! Mesmo porque, tipo, se fosse para dar uma nota para você, iam dar todas iam dar 10 para você. Mas aí quando ele falou isso, a câmera mostrou essas pessoas sentadas na plateia. E, gente, realmente as mulheres estavam vestidas, tipo, porque a cultura italiana, eles são mais reservados, mais conservadores. Então, assim, eles não se vestem tipo de shortinho, de blusinha, curtinha. As mulheres estavam todas de terninho, de calça comprida, estavam todas comportadas. Então, realmente pareciam jurados, sabe? Então, talvez por isso que ele pensou que pareciam jurados, porque estavam todas de terninho, sabe? Bem comportadas, tudo tampado. Então, assim, ele pensou que eram jurados. Ela falou que não. Beleza, essa parte foi muito engraçada, eu ri muito. Bom, o segundo objeto que a apresentadora tira de dentro da caixa foi uma câmera fotográfica. Quando ela tirou essa câmera fotográfica, a plateia toda começou a gritar. E a apresentadora virou pra eles e falaram, pra plateia e falou, gente, ele não vai tirar foto de vocês, não se preocupe. E aí ele foi e corrigiu, porque a apresentadora não conhecia praticamente a história, né? Aí ele falou assim, não, porque a série que eu estou fazendo, nessa série que eu estou fazendo, eu sou um fotógrafo. Então eles ligaram eu com a fotografia, né, por isso. Aí a apresentadora a ficha da apresentadora caiu. Por quê? Mas ela não tinha estudado a história. Um outro objeto que ela tira da caixinha foi uma aliança. E aí ela abriu e falou assim, a aliança é um símbolo do casamento. O que você vê na tua cabeça? Aí ele, bom, fiz 5 séries na televisão e todas as 5 séries no final eu caso, né, eu me caso. Daí ele falou, minha mãe, por exemplo, minha avó gostam muito, elas sempre ficam, torcendo pra me casar. E na vida real também, elas torcem muito pra me casar. E aí a apresentadora perguntou pra ele o que ele acha do casamento, se ele acredita no casamento. Ele disse que sim, que ele aceita todas as oportunidades que a vida dá pra ele, né, oferece pra ele. E uma outra coisa também que ele falou é que a mãe e a avó dele choram muito quando ele faz essa cena de casamento, né. E porque elas gostam, né, que é aquele case. E daí ela falou assim, e você, vai casar? Aí ele falou assim, como assim? Vou me casar agora? Posso escolher alguém ali da plateia? E daí todo mundo começou a gritar, a plateia começou a gritar. Depois uma outra coisa que tirou de dentro da caixinha foi uma mamadeira. E aí a mamadeira ele falou, bom, uma outra coisa aqui, que não tem muito nada a ver, é uma mamadeira, é a ideia de você pai. E aí? Ele falou assim, bom, eu com a mamadeira eu não tenho muita relação assim, porque quando eu era pequeno, meus pais falam pra mim que eu não tomei muita mamadeira, eu passei já diretamente a comer os alimentos com a mão, sabe? A única coisa assim que chupeta sim, eu chupava chupeta, mais uma vez aconteceu que eu caí e quebrei os dentes, e aí tipo, eu larguei a chupeta. Bom, uma outra coisa que ela tirou
da caixinha foi um espelho. E aí ele olhou e falou, espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo aqui na plateia? E daí uma brincadeira, ele começou a sorrir, e aí ela perguntou, não, esse espelho significa se você tem medo da velhice. Aí ele falou assim, ah, não tenho medo não, meu pai, por exemplo, envelheceu super bem, né? O pai dele realmente é um senhor bonito. E daí ela perguntou, e do que você tem medo? Você tem medo, assim, de alguma coisa, assim, com você, da sua carreira e tal? Ele falou assim, olha, sinceramente, eu não tenho medo de nada que possa acontecer comigo, mas de coisas que podem acontecer com pessoas próximas a mim. Por exemplo, meu pai, minha mãe, morrer, alguma coisa. E do nada, ela vira e fala pra ele assim, bom, eu vou trazer uma garota aqui, tá? Do nada. E na lata ela entra. Mas, tipo assim, essa apresentadora, ela não demonstra nenhuma expressão, alguma, sabe? Nada, ela falou assim, bom, olha, do jeito que eu tô falando, bom, vou trazer uma garota aqui, tá, pra poder contar a história dela. Na mesma hora, ela falou essa frase pequena e a menina entrou. E aí a menina entrou, ele cumprimentou a menina sentou, ele sentou do lado da menina, e a apresentadora começa a ler a carta dessa menina, que a menina escreveu pro programa, não pra ele, escreveu pro programa. E então, aí eu vou fazer o resumo agora dessa carta que ela escreveu pro programa. Bom, o nome da menina é Hilária, e ela escreveu pro programa pra poder falar assim, que ela tem uma vida muito difícil, que aos 11 anos de idade a mãe se divorciou do pai e ela e a irmã ficaram com a mãe, né? E a irmã começou a trabalhar com 16 anos para poder ajudar a mãe a sustentar ela, que tinha 11 anos. Então, assim, foi bem complicada a vida deles. Conta um pouco sobre o trabalho que elas faziam, trabalhava como no forno, né, de fazer alimentos. E assim, a irmã fazia muito turnos para poder ajudar a mãe. E trabalhava muito. Ela cresceu aos 19 anos, ela se apaixonou por um homem casado, com filho. E daí a mãe e a irmã dela falaram pra ela largar esse cara, que ele não gostava dela, que ele não ia terminar não ia largar a família por ela. Só que ela continuou insistindo e logo depois ela ficou grávida de um menino. E quando ela ficou grávida de um menino, o cara não quis assumir, não quis saber dela. E ela se viu sozinha com essa criança. Conversou com a mãe e com a irmã. E a mãe e a irmã apoiaram ela a ter a criança, porque na Itália o aborto é liberado, então é muito normal as pessoas abortarem. E aí a mãe falou, não, vamos cuidar dessa criança, eu cuido junto com você. Quando o filho nasceu, a mãe e ela... principalmente a irmã e a mãe, eles batalhavam muito para ajudar a sustentar a criança, porque quando a criança nasce tem muitas despesas. E logo depois que a criança nasceu, ela teve um câncer na mama, ela teve um tumor, viu que era maligno, ela começou a fazer radioterapia, ela começou a fazer quimioterapia, e ela deu uma melhorada, começou a trabalhar para ajudar a mãe e a irmã a sustentar a casa, porque durante esses tempos ela não podia trabalhar. E aí, pior ainda de novo, ela descobriu um outro caroço no pescoço e começou a voltar a fazer quimioterapia e teve que largar o trabalho. E a irmã e a mãe dela sempre batalhando, ajudando ela. Ela sente um peso para a mãe e para a irmã, muito peso mesmo, tanto é que ela falou assim que seria melhor se ela não existisse. Ela falou assim, e agora eu vim escrever aqui pro programa porque eu quero fazer uma surpresa para minha mãe, para minha irmã, que são muito fã no caso do ator, né, do Can Yaman. E eu quero fazer essa surpresa pra elas, pra poder, porque é uma coisa que não me custa nada, porque eu não tenho condição de dar um presente pra elas e eu quero fazer essa surpresa. Então acontece o seguinte, que essas duas irmãs, a mãe e a mãe dela abrem, tem um envelope no meio, né, uma barreira, e daí ela tá do outro lado, pede o ator pra ficar do lado, pra não ver ele do lado dela, porque é uma surpresa. Eles se comunicam pelo telão. E daí ela começa, a apresentadora lê a carta que ela mandou pra irmã e pra mãe, falando, né, que elas sempre fizeram de tudo por ela, que são as melhores a melhor mãe, a melhor irmã que ela poderia ter, toda aquela coisa ali. E aí fala pra ela, e hoje eu quero fazer aqui uma surpresa pra vocês, tá bom? Eu quero fazer aqui uma surpresa pra vocês, quero dar um presente pra vocês. Eu não consigo dar um presente, mas esse tipo de presente eu não preciso de gastar nada, então por isso que eu escrevi pro programa. E eu sei que eu vou tirar um sorriso do rosto de vocês quando essa surpresa aparecer. E esse é o primeiro de muitos sorrisos que eu quero dar para vocês, tá? E daí aparece uma foto dele, o nome dele no telão, a menina ri, a mãe fica imóvel, parada, paralisada, sem nenhuma expressão, a menina dá um sorrisinho. E daí ela vai e pergunta, mas ele não tá aí? Aí quando ela acaba de falar isso, ele desce a escada. E ela dá um sorriso. Eu achei essas duas muito frias, assim, sabe? E daí ele desce, vai até elas e pergunta se pode dar um abraço a ela. E ela as duas dão um abraço, assim, bem... Principalmente a mãe sem expressão nenhuma, nem um sorriso parece que deu.
Eu achei muito estranho isso. Os fãs falaram assim, porque depois eu vi os comentários, né, do programa, eu vi o comentário do grupo de fãs italianos, né, porque existe também o Instagram com as fãs italianas, e aí elas falaram, nossa, sem reação nenhuma, a menina nem pra poder ir lá abraçar ele, ficar feliz, sabe, sei lá. Parecia que realmente elas não eram fãs. Eu não entendi muito bem essa história, pra mim, elas não eram realmente fãs do cara. E daí ele foi, cumprimentou elas, e do nada, assim, sabe, ela mandou abrir o envelope, e a irmã saiu do envelope, tipo, a irmã e ele, no caso, juntos, e elas, além de abraçar ele, né, que é o super fã, elas foram lá abraçar a irmã e deixaram ele de lado. Tipo, eu não entendi muito bem essa parte. Melhor, não entendi nada praticamente dessa parte aí. Gente, logo após ele entrar, ele dá um abraço, ele se ajoelha, dá uma rosa para elas e fala pra elas, nossa, que história, daria pra fazer um filme. Porém, eu não queria fazer parte do marido nessa história. Eu acho que ele queria dizer dos homens dessa história, né? E daí ele fala que tem um presente para elas e pergunta se pode entrar. Aí a apresentadora, você quer dar agora? Pode sim. E daí entra 3 caixas, uma vermelha, uma azul e uma verde. E a menina até escolhe a verde, e aí ele entende a vermelha e ela, não, verde. Muito bruta no jeito de falar. Ai, que ignorância, gente, eu não gostei. E daí ele vai dar para as duas, para a mãe, para a irmã da Hilária, e depois leva uma para a Hilária. E falou pra elas abrir juntas essa caixa. Bom, gente, logo após ele falar, né, que vai para abrir juntas, aí ele manda elas abrirem juntas. Elas abrem, dão uma olhada e fecham. E elas ficam meio assim, perplexas. Principalmente a mãe ficou meio perplexa. É a única emoção da mãe que eu vi durante o programa, porque o resto eu não vi nada da mãe dessa menina. E daí depois ele fala também que tem um outro presente, e aí entra um monte de roupa de brinquedo, calçados, que é para o filho dela, que é Mattia, né? O nome dele é Mattia. E daí a apresentadora fala assim, nossa, pelo tamanho das roupas aí para uma criança de 3 anos, quando ele crescer ele vai ficar igual o Gianni Aman, né? Vai ficar forte. É engraçado, porque, tipo assim, umas coisas que não tem muito nada a ver, eles falam durante um programa, horário nobre, sei lá. Eu achei muito sem graça o comentário. Quis dizer que o menino é gordinho, sabe? Não achei legal. Mas, falou isso. E aí o Gianni Aman falou assim, nossa, ele pode ser ator, né, quando crescer também, igual eu. Daí a menina vai e fala que não quer mais ser um peso para a mãe, para a irmã, que daquele momento em diante ela ia se dedicar ao filho, não precisaria muito delas. E a irmã vira e fala, mas tanto a gente vai cuidar dela do mesmo jeito, a gente vai ter a mesma dedicação que a gente sempre teve, então pouco adianta. Falou isso. E logo depois, uma coisa que eu achei estranho, que eles não mostraram o que tinha dentro das caixas lá, sabe, que ele deu de presente. Elas abriram, olharam, eu pensei que ia mostrar depois, mas elas não falaram. Eu imagino que seja algum valor, assim, em dinheiro, né, porque eles não mostraram. Na Itália eles são mais discretos com essas coisas, sabe? A televisão não é que mostra muito essas coisas assim, não. Mas, assim, as roupinhas do filho mostrou. Então, eu creio que seria dinheiro pra elas, tá? Algum dinheiro, assim, pra elas, né? Pra melhorar a condição econômica delas. Logo depois, abriu o envelope, ela falou que pode abrir o envelope e tal, então abriu a carta, ela deu de cara com a irmã, abraçou a irmã, deixou o Gianni de lado, abraçou a irmã, e aí o Gianni perguntou se podia dar um outro presente pra mãe, tirou um colar dele e deu pra mãe. Aí depois a apresentadora perguntou se ele sabia dançar, pra poder dançar, né, pra terminar com uma música dançando. Aí ele falou assim, manda soltar a música, vai. Tipo, ele não sabe, mas manda soltar a música que ele dança, né, e aí dançou e tal. E terminou o programa. Bom, agora minhas impressões aqui. Na Itália, esse tipo de programa beneficente, sumiu um pouco, né, das televisões italianas, devido ao fato que italiano não é bobo, italiano não... Eles, tipo assim, eles sabem que por trás de um programa desse é muita audiência pra televisão, é muito dinheiro que entra, né, com publicidades e tal. Então, assim, não é que a televisão tá fazendo uma caridade, a televisão também tá ganhando fazendo um programa desse. Eles gastam um valor X e a televisão ganha muito mais do que ela gasta com esse tipo de programa. É o que acontece aqui no Brasil, tipo reformar a casa. Sim, eles gastam para reformar uma casa, gastam quanto? 150 mil, 200 mil para reformar uma casa? Eles ganham muito mais, né, em cima daquilo ali, da audiência, de publicidade. Então, assim, eles têm que fazer uma coisa direito. E na Itália acontece que há alguns anos atrás, as pessoas que recebiam, por exemplo, reformas de casa, isso há muitos anos atrás, viu? Porque agora nem existe mais.
elas iam e reclamavam depois, colocavam na justiça as pessoas que reformavam a casa, falavam que reformar a casa rápido de qualquer jeito para apresentar na televisão, e a casa com o tempo quebrava, saía. Eles são errados porque eles ganharam? Sim, gente, mas eu acho o seguinte, a televisão também ganhou, o programa ganhou, o apresentador ganhou com aquilo ali. Então, assim, faz uma coisa direito, você entendeu? É o direito da pessoa, a pessoa tem um direito. Eles usaram a imagem daquela pessoa para poder promover um programa em cima daquela pessoa. Então não é questão de gratidão ou não, sabe? É o direito. Eles são meio assim mesmo, sabe? Lá na Itália tudo denuncia, tudo corre na justiça. Então, assim, é o jeito deles. E quando eu li os comentários, não foi diferente. O comentário das pessoas, eu fui nas seguidoras, fui lá no comentário das seguidoras das fãs do Instagram, que são 90 mil pessoas, são mais do Brasil do que do Brasil, são muito mais fãs na Itália do que aqui, porque lá passa em televisão aberta, tem a dublagem, aqui não. E quando eu fui lá, eu vi que as pessoas comentaram, nossa, que mulher... A única coisa que eles comentaram é que as duas foram muito frias. Realmente, pra ser fã, estavam muito, mas muito frias. Eu não vi muita expressão, não teve emoção nenhuma. A única coisa que valeu a pena ali, em questão dele, eu acho que ele foi assim, mal recepcionado pelas 4, até a dona do programa também. Agora, pelas fãs da plateia, eu acho que foi bem recepcionado. Todo mundo tava falando isso. E muita gente comentando que elas só queriam estar ali pra ganhar dinheiro, que nem fã dele elas eram. Eu não sei se teve alguma maracutaia com o programa, que o programa já queria levar ele porque ele é famoso, e esse programa leva sempre gente muito famosas, Julia Roberts, atores famosos levam nesse programa. Então, assim, aí correu atrás e pegaram uma fã que nem fã direito era, mas não teve expressão, não teve emoção nenhuma das três, assim, eu não vi nada disso, só euforia da plateia. E uma outra coisa também que eu fui depois no programa mesmo, no Instagram do programa, lembrando que esses tipos de programa na Itália não são muito vistos, então assim, são muito poucos seguidores que tem, não tem muito igual no Brasil que chega a 1 milhão de seguidores, lá não. Italiano não assiste televisão, tá? Muito dificilmente, eles não aceitam, não tem essa cultura de televisão. É um público muito baixo, tá? E daí, quando eu fui lá, eu vi que os comentários também eram os mesmos, pessoas frias. A maioria não conhecia esse ator, porque eles não assistem televisão, a única coisa que eles assistem realmente é coisas tipo jornal, coisas da atualidades, e os que conheciam falavam que elas foram frias e que aquilo ali era só para ganhar dinheiro, para conseguir dinheiro do programa. Essa era a opinião da maioria das pessoas na Itália sobre ele. Mas as pessoas assim falaram que ele foi muito gente boa, ele foi muito educado, muito educado mesmo, ele é uma pessoa muito boa, dá pra ver assim, sabe, do jeito que ele se comporta, que ele é uma pessoa muito boa, mas que ele foi mal recepcionado pelo programa, pela apresentadora, pelas convidadas, né, que foram lá. Mas a única coisa que valeu a pena foi a plateia, que tava eufórica e foi muito boa, assim, tudo aplaudia, sabe? As pessoas gritavam na plateia, direto interrompia o programa pra gritar, pra falar alguma coisa. E por isso dizem que valeu a pena. Então é isso. Agora eu vou fazer aqui a tradução pra vocês, simultânea, de uma entrevista que ele deu. Bom, gente, eu tô aqui, ó, com meu notebook na mão, pra me poder escutar e pra poder falar pra vocês aqui, tá? Ao vivo. Eu vou gravar aqui depois também com o celular a imagem, tá? Mas vamos ver lá o que dá. Não sei como vai ser, mas eu vou tentar aqui fazer direitinho. Vou colocar aqui o microfone bem perto da minha boca pra poder sair bem forte a minha tradução, tá bom? Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi uma carta para minha avó, depois que ela falou para mim ir para a Albânia, porque eu tinha um amigo lá que era um gênio. Ela falou para mim ir para lá. Era o meu melhor amigo, a gente estudava juntos, mas ele teve que mudar de escola e ele ficou em Albânia. Aí eu fui para Istambul para poder estudar um liceu italiano. Ela que me falou para ir para Albânia para poder encontrar ele, para Albânia, gente. Eu falo sempre Albânia, que é aí na Itália. A gente era muito inteligente, a gente estudava sempre juntos, a gente estudava muita coisa. Porque quando a gente tem 16 anos, essas coisas são muito preciosas. Eu estava muito feliz, eu escrevi uma carta dos meus pensamentos, das minhas ideias, dos meus objetivos, do futuro, da minha carreira, o que eu queria fazer quando eu crescesse, todas essas coisas. Eu disse à minha avó nessa carta.
minha avó chorava muito e ela disse que a carta que eu escrevi para ela era uma carta muito filosófica, porque nessa idade a gente descobre a vida, todas essas coisas, e eu escrevi essa carta para a minha avó. Eu me lembro sempre dessa carta, então sempre eu falo dessa carta, me lembro. É muito emocionante. Tchau, ficam bem. Bom, gente, ele falou que escreveu essa carta para a avó dele. É muito complicado, assim, porque quando ele explicou esse assunto aí dessa carta, ele fez uma confusão com o verbo italiano. Parece que quem escreveu, no caso, foi a avó, não ele, porque ele mudou o tempo do verbo. Então foi bem complicado entender isso, mas depois eu consegui entender. Mas é isso, tá? Essa foi a carta, uma história bem bonita, né? Porque ele falou do futuro, realmente ele conseguiu, né? Ser tudo aquilo que ele falou na carta. Então a avó dele chora muito e se emociona sempre com essa carta. Bom, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações. Aqui no canal vocês vão encontrar dicas de maquiagem, dicas de moda, beleza, cabelo e um pouquinho de tudo, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo.